Como vocês podem ver, né, gente, meu esposo cortou um galho de uma árvore, na verdade foram vários. A gente testou aqui, né, pelo menos três para poder dar certo. E a gente foi colocando as florzinhas, né, conforme a gente foi achando necessário. E realmente, gente, as flores não deu para tudo, né, como eu imaginava, não deu para tudo, mas ficou de qualquer forma, ficou muito, muito fofo. Minha filha amou. Deixa aí abaixo nos comentários se vocês gostaram, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E às vezes, né, gente, a gente faz uma coisa simples e já muda o ambiente todo. Aqui, gente, eu vou estar fazendo um bolinho para o aniversário do meu esposo. E aí eu coloquei aí dentro da batedeira 5 ovos, 150 gramas de açúcar e 150 de farinha de trigo e 1 grama de essência de baunilha. Gente, é uma massa de pão de ló, fica bem airada mesmo. Você depois tem que ir acrescentando, né, a farinha aos poucos, porque se não acrescentar a farinha aos poucos, a receita não dá certo, né, gente? Todo mundo acha que já fez uma receita de pão de ló, então não tem muito segredo. Aqui eu tô fazendo um brigadeiro, né, brigadeiro normal, só que eu coloquei, gente, achocolatado, não tinha chocolate em pó, então coloquei achocolatado aqui nessa receita. E aí é o brigadeiro normal, gente, que todo mundo sabe fazer. Eu tô fazendo ele para ficar a ponto de bico, para poder estar decorando o bolo. E eu confesso para vocês, gente, ficou uma delícia esse brigadeiro, muito bom mesmo. Aqui eu vou colocando plástico, né, depois que eu termino de fazer, para poder não dar aquela matinha, né, gente, por cima. Deixo aí no plástico e vou fazer outra coisa. Aqui é uma receita, gente, né, de recheio de ninho. Então é uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, é uma colher de manteiga e 4 colheres de leite em pó, né? Eu coloco ninho, que fica, pra mim fica melhor. E aí é só mexer bem, deixar chegar no ponto de bico também, que depois eu acrescento, né, gente, o chantilly nele para ele ficar mais macio, né? E eu, gente, particularmente gosto muito de acrescentar o chantilly nessa receita, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou viciada no chantilly, mas gosto muito. Não sei vocês se gostam de acrescentar o chantilly nesse tipo de recheio. Aí, gente, a massa, né, do bolo de pão de ló ficou assim. É minha primeira vez fazendo esse tipo de bolo. Nunca tinha feito antes massa de pão de ló. Eu acho que poderia ter ficado melhor, mas pela primeira vez que eu fiz, eu não posso reclamar, né? Porque até que ela ficou super macia, muito macia mesmo. Só não, eu enfiei, gente, a faca na hora de testar. Aí depois que eu fui ver que não podia enfiar a faca, né? Que é pra ela, que senão ela perde o ar. Mas eu enfiei e aí ela deu uma murchadinha, mas deu pra fazer o bolo, que era só pra gente aqui em casa. Aí eu molhei a massa, gente, com guaraná. Coloquei o morango junto com o açúcar, né, para dar uma tirada do caldo dele e depois acrescentei no bolo. Aqui eu tô mostrando para vocês, eu acrescentando, né, o chantilly no recheio. Ficou maravilhoso, uma delícia mesmo. Gente, uma dica, né, que eu dou para vocês. Não, não molhe a massa do bolo quando vocês forem colocar morango. O morango já umedece a massa por si só, né? Mas eu não sabia disso, então eu umedeci. Mas é uma dica, né? Depois que eu fiz, eu percebi que não precisaria estar molhando a massa, não. Que o próprio morango, né, soltando a água dele, ia umedecer a massa por si só. Depois, gente, de colocar, né, o recheio, o morango, a outra camada de massa, é só prensar, né, bastante, colocar. Não pode esquecer, gente, de colocar o plástico, né, porque senão resseca o bolo. Eu coloquei uma camada bem generosa de recheio, que não ficou muito doce, né, por causa que o chantilly já dá aquela quebrada, né, no doce. Então, por isso eu gosto de colocar, porque eu não gosto de coisa muito, muito doce, não, gente. Particularmente, eu gosto de coisas assim, né?
gostosa de comer, que você quer comer de novo, não que fique enjoativo. E aí, depois de fazer isso, de prensar, é só levar na geladeira. Eu não pude esperar muito tempo, né? Que tem que deixar bastante tempo lá, então, pelo menos umas 4 horas, gente. Eu só deu tempo de deixar 2 horinhas só, então não deu tempo do recheio ficar mais firminho, né? Ele ainda estava meio mole, mas eu não tinha tempo. Eu tive que fazer porque já estava tarde. E aí a gente queria comer o bolo, minha filha tinha que sair pro culto, então eu não pude deixar o bolo o tempo que eu queria dentro da geladeira. Mas se vocês fizerem, deixe pelo menos no mínimo umas 4 horas por aí. E aí eu decorei, né? Pela primeira vez eu usei o biquinho de confeitar. Não, nunca tinha usado para fazer nenhuma receita, né? Mas eu usei dessa vez. Achei que ficou muito fofo. Na verdade, gente, eu tô ficando apaixonada pela essa área da confeitaria, né? Nossa, é cada coisa que a gente vê, né? Quando a gente consegue algumas coisas, alguns detalhezinhos que a gente consegue fazer que a gente não conseguia, é tão gratificante. Eu fiquei muito feliz de ter feito, né, pela primeira vez. Amei, ficou muito gostoso. Posso dizer para vocês que pela primeira vez eu gostei do resultado. E esse, gente, foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!